Bom, pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Unity 2D. Bom, hoje a gente vai falar, nossa agenda a gente vai falar sobre animação, a gente vai discutir sobre animação com sprite sheet, animação com componente, que é um pacote que existe na Unity chamado Anima 2D. A gente vai entender como o Animated Component funciona, como a gente consegue criar estados de animação diferentes. A gente vai falar também sobre a movimentação do personagem. A gente vai trabalhar com Transform para poder movimentar o personagem de forma básica. A gente vai também desenvolver uma outra funcionalidade de pulo, mas o pulo eu vou fazer com física para você entender como começa a utilizar o início da utilização dos componentes de física na Unity. E a gente vai discutir um pouco sobre o sistema de input padrão. Então a ideia é que você saia com esse conhecimento hoje sólido. Tá legal? Vamos primeiro falar sobre Sprite Sheet, né? Sprite Sheet, ele é como o nome diz, eu vou até trazer aqui na tela pra gente, ele é uma folha com sprites, né? Sprites são imagens com canal alfa, né? Ou seja, que tem um fundo transparente. Então, tem vários... Quando você vai no Google e digita 2D Free Assets, você vai ver que tem uma série se você não é artista como eu, né, tem uma série de sites que fornecem assets de graça. Até mesmo se você é artista, de repente você quer testar suas mecânicas, quer testar funcionalidades novas, eu recomendo ir nesses sites aqui, porque tem vários assets de graça que você pode estar construindo joguinhos e tal, para testar ideias, né? É o que geralmente eu faço, tá? Eu vim nesse site aqui, o Game Art 2D, e baixei o Sprite Sheet da Ninja Girl, né, Free Sprites. E esse Sprite Sheet, ele me diz que ele tem a animação de idle, run, attack, throw, jump, jump attack, ou seja, tem uma série de animações aqui, tá? O interessante, perdão, toda vez que você vai baixar um ativo da internet, você vê quais são as especificações dele, tá? E eu vou te explicar o porquê quando a gente importar isso para dentro do Unity. A gente precisa saber se ele foi feito com múltiplo de 4, qual que é a resolução, porque dependendo da resolução você tem problema dentro da Unity, você também tem um problema de tamanho da imagem em relação à câmera, então são coisas que precisam ser observadas. Então eu baixei esse sprite sheet, ele vem um arquivo zipado. Simplesmente o que eu fiz foi extrair esse arquivo e ver uma pasta de PNG com todas aquelas animações ou poses diferentes do personagem, tá? Então a gente vai lá para dentro da Unity. Para agilizar o processo, eu já tinha feito o import desse sprite sheet, dessas imagens diferentes, como você pode ver, tá? E para fazer o import é aquele mesmo processo que a gente já sabe, é simplesmente pegar a pasta e arrastar para dentro da Unity, ou clicar com o botão direito aqui dentro da área de projetos e importar novo ativo. Ó, importar novo ativo. Você pode estar se perguntando por que as imagens estão aparecendo em formato de lista. Aqui no canto inferior direito ele tem um slide, né? Um handle que você pode controlar para ver o tamanho da imagem, se você quiser ver o tamanho da imagem, ver que tipo de imagem, ou se você quiser ver o nome. Quando a gente está trabalhando com animação, é melhor você ver pelo nome, né? Tá selecionando, porque aqui o nome, mais esse número no final, indica que é o início do frame. Tá legal? Vamos procurar a primeira. Como você pode ver, as imagens, elas estão cortadas, né? Elas estão cortadas aqui dentro. Depois eu vou explicar como importar uma imagem inteira e depois a gente faz o slice dentro do próprio Unity, tá? A gente pode cortar as imagens dentro do Unity sem problema. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar a primeira imagem que eu quero trabalhar. Por exemplo, a gente vai fazer a animação de idle aqui, tá? Então, ele vai de idle 0 até idle 9. Coisa que eu gosto de fazer é pegar com a seta do meu teclado, o WSAD aqui no lado direito. Se você olhar aqui no canto inferior direito, a gente tem um exemplo do personagem aqui. À medida que você pressiona a tecla de forma rápida para baixo, por exemplo, ele vai transacionando a animação ali. Não sei se você consegue ver. Então, você consegue ter mais ou menos uma ideia do que é o idle. Então, se você passar as animações rápidas, né? Então, é basicamente isso que o componente faz. Ele faz com que ele substitua a imagem numa determinada propriedade, numa velocidade muito grande, né? Num número de frames muito grande, para poder dar essa sensação de animação, tá?
Uma coisa que eu gosto de fazer quando a gente começa a animar o personagem, que tem a ver com o que eu comentei sobre saber da resolução do personagem e tal. Ó, esse personagem ele já apresenta aqui um erro, ele falando o seguinte, ó, apenas texturas, né, com altura e largura, com a divisão da altura e largura sendo múltiplo de 4 podem ser comprimidas. Então a gente não consegue compressão dessa imagem, né, porque não foi feita num divisor de 4, múltiplo de 4. Está aqui a resolução de 290 por 500. Se você tiver dúvida de fato qual que é a resolução da imagem, você pode ir lá na imagem, clicar com o botão direito nela, vai em propriedades, dentro de propriedades tem a opção detalhes e você consegue ver de fato as dimensões no qual aquela imagem foi feita, tá? Você vê aqui que as dimensões de fato foram de 500 pixels por 524 por 565. O ideal novamente 32 por 32, 64 64, 128 128 e aí vai. 1024 por 1024, enfim. São essas resoluções com múltiplo de 4, tá? Então, o que eu gosto de fazer antes de começar a animar o personagem, é muito importante você primeiro arrastar uma imagem dele, para não pegar idle, e olha só o tamanhão da imagem em relação à câmera. Eu vou lá na Game View aqui para você ver, ó. É um personagem muito grande, né? Para um jogo em relação à câmera. É lógico que a gente pode ajustar a câmera, trazer a câmera um pouco mais distante desse personagem e tal, mas por experiência, a câmera, o personagem está ocupando 50% da câmera aqui, de fato deveria ocupar, acho que um quarto da câmera, esse seria o ideal, e aí depende muito da estratégia de jogo que você está adotando. Então, o que que a gente pode fazer com essa primeira imagem para testar, que é essa Idle One, né, que é essa imagem que a gente acabou de trazer, é tentar reduzir. Ó. Eu vou clicar aqui na minha barra de projetos aqui, em Idle 00, a gente tem um pixels por unidade, né? Esse é o padrão que vem, são 100 pixels por unidade. Então, ele está considerando 100% da imagem que a gente acabou de baixar. Se eu aumentar esse número, por exemplo, para 500 pixels e clicar em aplicar, ele diminui. Que existe, eu esqueci de fato qual era o cálculo que é feito aqui, de proximidade de pixel. Mas o que ele basicamente ele faz é o seguinte: se o personagem foi desenvolvido em 500 por 500 e a gente diz que o pixel por unidade é 500, que foi a resolução utilizada, ele vai considerar isso aqui como 100%. Então, teoricamente, o personagem está do tamanho que deveria estar. Agora 500 por 500, tá? Então, eu não vou fazer isso, eu achei o personagem muito pequenininho desse jeito, mas esse é o ideal, porque aí agora a gente consegue ajustar a câmera para esse personagem e construir o cenário em função desse personagem. É só dar zoom à medida que você vai trabalhando. Ó, tá vendo que a resolução dela tá perfeitinha, não tem nenhum problema de qualidade de imagem. É só porque a gente está um pouco distante, ó, quando eu faço zoom out com a câmera, parece que a imagem não está legal. Mas para efeitos de animação, eu vou talvez diminuir o tamanho da quantidade de pixels por unidade. Então, eu vou colocar uns 250 e ver que tamanho ela vai ficar. Aqui, ó, 250 ficou um tamanho razoável. Então, é esse que eu vou estar utilizando. Uma outra coisa que eu vou fazer, a gente discutiu nas aulas anteriores, é sobre quando a gente importa arquivos, a gente tem algumas opções que a gente pode explorar. Uma outra coisa que eu vou fazer é sobre compressão. Eu vou desativar a compressão porque não está funcionando de qualquer forma. Não está usando esse sistema de compressão e eu quero me livrar desse problema aqui embaixo. Pronto, tá? Eu não gosto de alertas. Alertas geralmente no futuro geram problemas. E eu gosto de, aqui nessa parte de filter mode, a gente tem point no filter, bilinear e trilinear. O bilinear e trilinear, ele funciona da mesma forma como funciona em qualquer software de desenho, tá? Vocês usam Photoshop, o Krita, seja lá qual for. Eles pegam o Edge e aplicam aquele anti-alias, né? Eles fazem o blurry do Edge. E nesse caso, essa imagem ela dá muito bem definida, a gente não precisa dar blurry. Só quando você realmente quer esconder traços ou quando você quer traços mais arredondados, esconder aquele hard edge, né? Aquela parte mais rígida da imagem. Então, a gente coloca point no filter. Não sei se você viu aqui com point no filter, olha só o que acontece, ó. Deixa eu ver se dá para ver a diferença. Eu colocar bilinear, tá vendo? O bilinear, ele esconde aquele hard edge, como eu mencionei, né? A imagem fica smooth, né? E agora quando eu coloco o point no filter, tiro o filter de alias, ele coloca a imagem como ela é. Olha só. Você consegue perceber? Existe uma quebra aqui do hard edge, né? Ele já não filtra dessa forma. Mas o que é quase imperceptível quando você traz o personagem
para um tamanho adequado da câmera, né? Vou deixar como bilinear, acho que a imagem ficou melhor nesse caso. Vou clicar em aplicar e pronto. Beleza? Agora a gente tem uma imagem legal que a gente quer trabalhar. A gente sabe que o pixel per unit tem que ser 250. O que eu vou fazer? Vou pegar todas essas imagens aqui, selecionar uma, Ctrl A, ele vai selecionar todo o restante, e vou mudar o pixel por unidade para 250 de todo mundo. Clicar em aplicar. E ele vai converter. Perfeito. Agora que a gente tem a imagem convertida, eu vou arrancar esse idle zero aqui e a gente vai começar a construir uma animação. A gente vai começar a construir animação para esse personagem. Mas para isso a gente precisa ter uma referência desse personagem aqui na hierarquia. Para ter uma referência, eu vou simplesmente clicar com o botão direito aqui, por exemplo, criar um objeto 2D de sprite, tá? E ele vem com esse componente aqui de sprite render, tá? Esse componente eu vou nomeá-lo, porque a gente está trabalhando com 2D, e basicamente 2D é só imagem. Eu vou nomeá-lo aqui Ninja Girl, tá? Garota ninja aqui. E lembrando, né, aquela nossa velha filosofia aqui, colocou um componente novo, reseta a posição do transform. Tá? Agora está aqui centralizada, a gente está tudo certinho, 000, está na posição certa. Agora o que a gente vai fazer é criar animação para esse Ninja Girl. Para isso a gente precisa chamar o componente de animação. Eu vou aqui em Window. Dentro de Window a gente tem esse componente de Animation. E aqui o Animation Component, que a tecla de atalho seria Ctrl 6. Eu gosto de fazer o dock desse componente aqui na minha barra de projetos, tá? Aqui a gente tem ela aqui certinha. E aí você pode ver que aparece aqui, para começar a animação, to begin animating Ninja Girl, a gente precisa criar um animador e um clipe para ela, né? Então ele vai fazer tudo isso automático para a gente quando a gente clicar em criar, tá? Basicamente, se eu clicar em adicionar componente aqui do lado direito e procurar um componente chamado animador, aqui esse animator, e esse animation clip, se eu fizer isso manualmente também funciona, mas quando a gente cria um clipe pela primeira vez, ele faz isso para a gente de forma automática, então você não precisa se preocupar com isso, tá? E adicionar o componente manualmente, você vai ver acontecendo isso. Bom, a gente selecionou o Ninja Girl aqui, eu vou clicar em criar animação, e aí eu vou na parte de assets, dentro do folder animation, né, que eu tenho, eu vou criar um novo folder lá dentro para organizar minhas animações. Vou chamar de Ninja Girl. Dentro dessa pasta eu vou dizer qual que é a animação que eu estou trabalhando. Então eu gosto de sempre colocar o nome do personagem, Ninja, mas aí depende da convenção que você adotar, totalmente tranquilo quanto a isso. Ninja Idol é o que eu vou fazer, tá? Eu vou clicar em salvar. Então, ele criou esse clipe para mim. E quando ele cria esse clipe dentro da Unity, toma muito cuidado com isso. Isso aqui é uma parte extremamente importante. É com esse número de samples aqui, tá? Esse número de samples 60 é quando você vai fazer jogo que você precisa realmente de precisão, em ver a precisão da movimentação, não ter aquela sensação de blurry ou lagging quando o personagem está movimentando. Então, geralmente a gente usa 60 frames para cima quando o jogo é um jogo de alta velocidade, jogo de tiro, FPS, third person shooter, esse tipo de estilo de jogo. Quando a gente está trabalhando com jogo 2D, jogo de aventura e tal, que não exige tanta precisão na animação, a gente usa o padrão da indústria cinematográfica, que está entre 24 a 30 frames, tá? Então, a partir do momento que você definiu isso, no teu jogo, siga esse padrão. Não vai fazer uma animação com 24, a outra com 30, a outra com 60. Você vai ter problema depois para alinhar na máquina de estado a velocidade dessas animações quando você quiser controlar ou criar alguma física para, de repente, você quer acelerar o personagem e ao mesmo tempo acelerar a animação de andar, para dar essa impressão de que ele está correndo e tal. Então, siga o mesmo padrão. A gente vai usar aqui nesse caso, como é 2D, 24 samples per frame, né? Então, ele já transformou, quando eu digitei isso aqui, o 24, ele já transformou a minha barra para esse tipo de frame. E aqui está o meu clipe, certo? E agora a gente consegue animar, tá? A gente consegue animar, tem várias estratégias de animação. A primeira que eu vou mostrar aqui para vocês é
pegar esse folder aqui, esse project folder, e tentar colocar ele aqui em cima. Porque aqui em cima, porque eu vou ter visualização dos meus keyframes aqui, né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, é simples assim, ó, tá vendo essa linha branca? Essa linha branca é onde está posicionado, onde eu vou poder colocar um frame específico, né? Quando eu clico aqui, ele mexe nessa linha branca, e essa linha branca determina em que frame eu tô. Por exemplo, eu tô no frame 5, quando eu clico aqui, ele tá no frame 4, frame 10, e aí vai, tá? Então, onde você arrastar o keyframe, é onde o keyframe vai estar. Então, eu vou deixar ele na posição 0, e vou arrastar o idle 0 para cá. Bom, ele trouxe o sprite aqui do 0 e já colocou ela aqui, ó, no nosso scene view, né? Então, no frame 1, eu vou arrastar o idle 01. Então, é bem simples assim, tá? Isso, obviamente, para sprite sheet, né? Quando a gente está falando de animação, que a gente vai ter que construir fazendo rigging, aí a história muda um pouco. Vou arrastar o frame 2 aqui, selecionar o 3. Então, você vê, inclusive, a importância da nomenclatura para você não se perder, né, de colocar a partir do 0, porque a gente tem sempre o frame 0 aqui, para você só clica e arrasta e coloca os frames nas keys que tem que ser. Então, por exemplo, idle 4, vem aqui para o frame 4, 5, opa, vou fazer besteira, 6, 7. Então, são todas as 8 posições diferentes que o artista teve que construir para dar essa impressão de idle. E 9, tá? Quando você faz esse tipo essa estratégia de animação, você consegue, inclusive, segurar com essa linha branca, segurar com o botão do mouse esquerdo e arrastar ela para a direita e para a esquerda para você ver como é que está a fluidez da animação. Você está vendo? O personagem se mexendo. Agora a gente pode apertar o play aqui nessas opções para ter uma ideia de preview para animar o clipe, para ver como é que ele está funcionando e a velocidade. Olha só. Eu achei que ela tá com a idle um pouco rápida, né? Então, se você achou que ela tá com a idle um pouco rápida, tem algumas estratégias que a gente pode estar adotando. Uma das estratégias, e a gente achou que está muito rápida, mesmo no Play Mode, você não precisa, por exemplo, apertar pause aqui para poder mexer nos keyframes. Você pode ir mexendo à medida que está dando play também, sem problema nenhum. Uma estratégia é você distanciar esses keys aqui. Então, selecionei todos os keys de uma vez e consegui arrastar o bloco inteiro. Clico com o botão esquerdo do mouse, seguro, seleciono os keyframes que eu quero arrastar e estou pulando pelo menos uma key aqui para colocar os frames certinhos. É isso que eu vou fazer para ver se ela dá um comportamento um pouquinho mais lento. Já está com o idle mais ou menos na velocidade que eu estava imaginando. Então a gente pulou um frame, ficou com o idle numa velocidade um pouco melhor. Então está mais correspondendo àquilo que a gente queria para a velocidade do nosso jogo. Então legal, gostei, né? A gente gostou desse estilo, né? Então olha só que legal, esse estilo de animação que a gente está trabalhando, ele é chamado de dope sheet, né? Onde você tem essa planilha aqui, né? Onde a gente consegue colocar esses nós, né? Os keyframes, a gente consegue colocar as keys nos frames que a gente quer e ver a animação funcionando. Uma outra coisa que é muito comum se fazer é você customizar ou polir mais a animação, mudando o formato de acesso à animação de Dope Sheet para Curves. Aqui embaixo você tem essas duas opções. Na parte de Curves, você tem uma questão mais visual do keyframe. Aqui eu não consigo ver nada, porque eu precisaria ter, por exemplo, dentro dessa parte de curva, eu precisaria ter animações feitas onde a gente pudesse manipular a posição do personagem, ou pudesse manipular a rotação do personagem, que não é no caso, que a gente está usando, como a gente está usando a Sprite Sheet, a gente não tem essa possibilidade de afinar ou mudar quão macio é, ou quão mais rígido é o movimento do personagem, que a gente está trabalhando basicamente com Sprite Sheet, mas você vai ver que a gente vai ter essa opção de curvas aqui para a gente melhorar a curva da animação, quando a gente estiver trabalhando com IK.
tá? Então é isso. Então a gente construiu a animação do jeito que a gente deveria ter para usar no nosso sistema. Eu falei assim, tem uma maneira ainda mais fácil de fazer animação com sprite sheet, porque essa que eu estou explicando aqui para vocês é como se você fosse usar o sistema de animação do zero, né? Então, para você entender como funciona o fluxo, tá? Então a gente sabe que como a gente coloca os keyframes aqui, em que eles impactam o personagem. Você está vendo que ela está aparecendo na imagem porque eu expandi aqui do lado esquerdo, cliquei nessa setinha e aparecem as imagens de cada key aqui. Isso é muito legal também para você ver o que está acontecendo. Tá legal? Agora, se você olhar na minha hierarquia Ninja Girl e olhar para o lado direito, ele adicionou aquele componente automático, o animator que eu tinha comentado, e ele criou uma controladora chamada Ninja Girl, que a gente vai ver posteriormente o que esse cara faz e qual que é a responsabilidade dele. Tá legal? Uma outra forma de você fazer animação com Sprite Sheet também, que é até mais rápido, é uma das coisas que eu mais faço, é você fazer o seguinte, é você selecionar as imagens que você quer. Por exemplo, Jump, né? A gente tem Idle, vamos pegar o Run aqui. Deixa eu ver se tem ela andando, algo assim. Tem, Run. Então, você pode pegar a imagem inteira aqui, o Run, e eu vou explicar qual que é o problema disso. Eu vou lá na parte aqui na parte de projetos, deixa eu mostrar para vocês primeiro. Aqui no folder Animation, Ninja Girl, você está vendo que a gente tem um controlador, a Ninja Girl, e o clipe, né? Que é esse triângulozinho mais colorido, o Ninja Idle, que é o nosso clipe. Tá? Esse Ninja Girl controladora podem ter mais de um clipe, é de um ou mais clipes. Ele é responsável por controlar a máquina de estado dessas animações, tá? A outra estratégia de animação que eu estava comentando usando o Sprite Sheet é essa aqui, ó. E aí vocês vão ver o que acontece. Por exemplo, se eu for lá no meu folder de sprites, da Ninja Girl, eu vou pegar aqueles sprites de corrida, né, que vão de 0 ao 9. Eu posso simplesmente selecionar todos eles, né? Você clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar o Shift, porque eles estão em ordem aqui em sequência, e clicar no último item, ele seleciona todos. Eu posso simplesmente, olha só o que acontece, clicar, arrastar e jogar para dentro da cena. E ele já vai montar uma animação para mim, tá? Você poderia fazer isso. Eu não quis mostrar isso porque eu queria te explicar qual que é realmente, como que você faz uma animação do zero. Então, isso aqui te ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento de animação com Sprite Sheet. Agora eu clico em Assets, vou lá no meu folder Animation, no meu folder Ninja Girl, só para uma questão de organização, e vou mudar aqui eu vou criar essa animação chamada Ninja-Run, né, que é a parte de corrida. E olha só, ele criou esse objeto de jogo também para mim aqui. Mas qual que é o problema disso, né? Quando ele cria esse outro objeto de jogo, ele, ele cria também um outro controlador, run, e a gente não queria isso, a gente só queria o clipe, né? Se eu der o play, olha só que interessante, ó, a animação já está funcionando. A animação que a gente fez e a animação de corrida, a gente não precisa fazer nada. Se eu for, quando eu seleciono essa Run 00 e vou no sistema de animação dela, olha só, todos os keyframes já estão posicionados aqui, ó. Uma outra problemática disso é que ele define o número de samples que ele acha conveniente para a gente. A gente viu que na animação que a gente criou, a gente definiu como número de samples 24. Então eu vou alterar isso aqui. Se eu der o play, ela vai estar correndo muito mais rápido. E aí você sabe que você simplesmente pode selecionar aqui e ajustar esses keyframes, né? Se você não quiser que ela corra nessa velocidade. Eu gostei dessa velocidade, achei maneiro. Se não, você pode fazendo esse offset dos frames aqui sem problema nenhum. Então, isso te ajuda a construir as animações de forma muito mais rápida. Já está ali pronto, você só precisa customizar. Volta na animação no clipe que ele criou para você e aí vai ajustando para ver se faz sentido mexer um frame para cá, um frame para lá, para ver se acelera o teu processo de desenvolvimento. O único inconveniente dessa estratégia é que toda vez que você cria uma animação nessa estratégia, ele vai gerar um componente de animação, de animador para você. A gente não precisa disso. Quando você cria animação, como a gente já tem um personagem certinho, que a gente criou ali chamado Ninja Girl, depois que você cria animação, você pode vir aqui na hierarquia e deletar esse objeto que foi criado, que é uma representação visual, eu deleto, e aí ele deletou só o objeto da hierarquia,
mas se eu voltar lá no meu folder Animation, Ninja Grow, tá aqui a animação, o clipe Ninja Run que ele criou. Uma outra coisa que a gente precisa deletar é o Run 00, que seria a controladora aqui dentro, tá? Eu vou deletar, porque a gente só precisa de uma controladora para várias animações.